Pronto, agora acho que vai. Bom, todas bem-vindas. Aquelas que eu não conheço, Terezinha, Raquel, sejam todas bem-vindas. Hoje, então, a gente vai ter a nossa saúde financeira. A gente precisa ter saúde física, saúde emocional, mas a gente também precisa ter paz. E a gente tem paz quando a gente tem saúde financeira, saúde física e saúde emocional. Então, como nós temos várias pessoas novas no grupo, estão entrando, estão com dificuldades de entender as consultoras, o arroz feijão da Doterra, ou seja, quais são os planos as formas que a gente tem de ganhar os nossos bônus. Então, na Doterra não existe uma única forma de ganhar o bônus. Nós temos quatro formas de ganhar o bônus. Então, hoje eu pedi para a Jaque, então, entrar e explicar para nós como nós ganhamos os nossos quatro tipos de bônus. Então, para isso, nós temos várias regrinhas, né? Então, precisa ter cadastrado a conta, Jaque. Eu queria que você explicasse tudo direitinho disso também. Explicar que tem que cadastrar a conta, aonde cadastra essa conta, colocar todo mundo no mudo. Vamos lá, vamos ver se vai dar tempo da gente falar tudo, né? Que é bastante coisa. E a gente fala pouco, né, Tati? Então, às vezes. Então, vamos já começar. Então, o que a gente quer falar também é sobre o Força 10 e o Clube de Vantagens, que são duas coisas bem importantes para quem está, então, trabalhando com o negócio e está começando também, tá bom? Então, vamos lá, pode começar, Jaque. Passo a palavra para você. E as dúvidas, então, vocês podem ir colocando no chat e a gente vai tirar as dúvidas no final de cada bloco. Então, ela vai explicar primeiro um, tiramos as dúvidas, explicamos o outro, porque caso não dê tempo de fazer tudo, na semana que vem a gente continua, mas a gente já foi tirando as dúvidas. Beleza? Pode mandar ver, querida. Vamos lá. Boa tarde a todas. Tem agora, né, o nosso bônus de início rápido, né, turbo. Então, tem mais um programa aí para beneficiar que a gente precisa destrinchar aí com a equipe. Mas vamos por partes, né? Então, o nosso plano de bonificação é um plano muito robusto, tá? Tem muitas possibilidades da gente ganhar bônus com a Doterra. Então, vamos começar aqui com os tipos de bônus, tá? É importante a gente destacar nos tipos de bônus quem recebe o quê, tá? Então, como cadastrador, você tem o benefício de alguns bônus, e como patrocinador, benefício de outros bônus. Cadastrador é quem traz a pessoa para a Doterra. Patrocinador é quem está responsável por ele ali, quem está logo diretamente acima da pessoa, tá bom? Então, a gente tem aí o bônus Poder de 3, Unilevel, bônus de varejo, fundos de empoderamento e o início rápido, tá? Então, aqui, o bônus de poder de 3, ele é do patrocinador, tá? O Unilevel é do patrocinador. Varejo é do cadastrador, como também o fundo de empoderamento e o início rápido, tá? Então, o programa de fidelidade, tá? Que basicamente recai aí no nosso clube de vantagens. Então, quando a gente coloca um cliente novo, um cliente preferencial ou um consultor de bem-estar, né? O consultor de bem-estar para desenvolver equipe, cliente preferencial para consumir com desconto, você participa do clube de vantagens, sendo cliente preferencial, e pode participar do programa de fidelidade LRP, sendo um consultor de bem-estar. Então, você recebe os seus pontos de fidelidade, né, para trocar em produtos. Para você receber esses bônus e trocar todos os bônus da Doterra e trocar os pontos, você precisa, como consultor de bem-estar, você precisa ter 100 pontos ativos, você precisa consumir no seu LRP 100 pontos, tá? Rodando o LRP em 5 pontos até o dia 15, a gente recebe o produto do mês, né? Ainda está em tempo essa semana, até sexta-feira aí, e ainda vamos ganhar o curso, né? Então, são dois brindes aí nesse mês.
E aí, para aumentar esses pontos de retorno, né, esse cashback no nosso mês, precisa consumir pelo menos 50 pontos. Então, a cada 3 meses, a gente inicia em 10%, a cada 3 meses aumenta em 5%, desde que você consuma, como consultor de bem-estar, pelo menos 50 PVs. Você é cliente preferencial, você precisa consumir esses 50 PVs? Não precisa. Um único óleo já te qualifica para esses 3 meses, né? E aumentando 5%, tá bom? Qual que é a diferença aqui? Você, como consultor de bem-estar, chega a 30% de cashback, de retorno de pontos. E como cliente preferencial, chega até 20%, tá bom? Tem alguma dúvida aqui com relação ao LRP? Ou a gente vai fazer as perguntas no chat, Tati? Eu acho que podia começar só explicando uma coisa importante. Bora. Ah, como, peraí, como a pessoa aqui está aqui hoje, faz negócio, o negócio da Odoterra é um negócio, o único negócio que a gente investe muito pouco, né, para iniciar o negócio. Então, é assim, meio, não dá para entender muito bem quem começa a fazer o negócio e não faz um pedido de pelo menos 125. Por quê? Porque quando você faz um pedido de menos de 125, você não vai ganhar o produto do mês. Não ganhando o produto do mês, que é um produto gratuito, então você já deixa de ter uma vantagem para poder servir seus clientes. Então, a gente usa as amostrinhas que a gente dá para as pessoas, a gente distribui tudo isso com aquilo que a gente tira com os nossos pontos, né? Do Terra dá isso para essa oportunidade e também com o nosso óleo extra. Então a gente vai engordando a nossa quantidade de óleos, a nossa farmacinha vai crescendo dessa forma. Porque se eu tiro só 100 PVs, uso para o meu dia a dia, que óleo que eu vou usar para dar as minhas amostras todos os dias e cadastrar e trazer pessoas? Então, é um negócio. Então, quem faz o negócio, com certeza, faz 125 PVs por mês. Tá bom? Outra coisa, o que é cashback, ô Jaque? Cashback, explica para as pessoas o que é essa palavra cashback. Cashback são os pontos de volta. Então, tudo que a gente compra na Doterra gera pontos de volta dentro dessa porcentagem. Então, iniciei hoje, eu compro 100 pontos. Se eu comprar esses 100 pontos, eu tenho 10% de volta, ou seja, 10 pontos que eu posso trocar por produtos na Doterra, tá? Então, a gente até usa o termo cashback agora, que antes a gente falava pontos de volta e tal, porque o cashback é muito usado por outras empresas, né? No marketing de várias empresas agora. Então, é muito mais conhecido o cashback do que o programa de fidelidade LRP da Doterra. Então, a gente colocou esse termo aí, né? Inclusive, foi, pelo menos para mim aqui, primeiro que eu ouvi foi a Letícia falando, que acaba a gente associando de uma forma mais fácil, né? Pontos de volta, retorno do que a gente comprou, tá? E também esse mês, especialmente, eu sugiro todo mundo dar um jeito, oferecer para os seus clientes o curso, porque esse curso é fundamental para poder entender mais, um pouco mais sobre os olhos. E quem é agora consultor, você vai ficando cada vez mais qualificado, isso é bem importante. E cada curso que você faz, que você vai ganhando os seus certificados, é importante você ir juntando todos os seus certificados, né? Porque depois de um número X de certificados, você pode entrar lá na Abrat. E na Abrat você pode tirar a carteirinha de aromaterapeuta internacional. E você pode ser um aromaterapeuta em qualquer lugar, tá bom? Então, acho que isso aí a gente nunca sabe o dia de amanhã. Acho que isso aí é bem importante. É uma coisa que a gente usa aqui fora do país, tá bom? Pode. O curso é para os consultores fazendo 125 até agora no dia 15, né? É bom ressaltar isso aí. Então vamos lá. Aí a gente entra no início rápido. Início rápido que a gente tem agora, mês de 4 de dezembro a 31 de janeiro, o super início rápido, né? Que está dobrado essa porcentagem. Mas vamos aqui na regra, tá? Então nós estamos nesses
2 meses na exceção, mas a regra é essa aqui, ó. O início rápido é pago ao cadastrador nos primeiros 60 dias do cadastro, tanto de cliente preferencial quanto de consultor de bem-estar, tá? É necessário o LRP ativo, né, salvo, de pelo menos 100 pontos na semana do cadastramento. Então, você não pode cadastrar hoje uma pessoa e só ativar o seu LRP em 100 pontos ou deixar salvo em 50 hoje, porque e mudar isso só semana que vem, porque você não vai receber esse cadastro. Então, todo consultor de bem-estar precisa ter o seu LRP salvo em 100 pontos, tá bom? Como que é pago isso? É em porcentagem, tá? Então, é 20% no primeiro nível. Então, se a gente faz um login hoje, a gente recebe 20%. O nosso cadastrador, né, a pessoa que nos trouxe para a doTERRA, recebe 10%. E a pessoa que trouxe o nosso cadastrador, né, então, o terceiro nível aí, recebe 5%. Tá? Como é feita essa conta? A gente tem aqui o exemplo do Kit Brasil, que são 120 pontos, né? Então, a gente pega 120 pontos, multiplica pelo real, a moeda da doTERRA, né? 3,05. O resultado disso, a gente multiplica pela porcentagem, ou seja, 20%. A gente tem aí R$ 73,20, tá? E é assim, o nosso cadastrador vai receber 10% disso. Então, 366 vezes 10%. Então, ele vai receber 36,6, tá? Então, é uma conta fácil que a gente pode fazer, para a gente ter em mente de quanto vai entrar no nosso bônus ali, de início rápido, né? Isso mesmo, Adriana. Agora, de 4 de dezembro a 31 de janeiro, a gente está no super início rápido, super turbo, né? Eles estão considerando. Então, tá dobrado isso. Então, no nosso cadastro, quem fizer cadastro esse mês, até Elite, né? Isso é bom a gente ressaltar, até Elite, os rankings de base aí é para incentivar realmente o nosso desenvolvimento, encorpar o nosso bônus para a gente continuar desenvolvendo o doTERRA. Então, os rankings de base, né? Director, Executive, Elite, tem esse bônus dobrado, tá? Então, aqui, de vez de ser 20%, vai ser 40%. E aí o nosso cadastrador, se ele também estiver nesses rankings de base, vai receber dobrado em 20%, e o cadastrador dele, se estiver nos rankings de base, 10%. Tá? Se não tiver, se for Premier acima, na qualificação, tá? Não é só ranking, tem que ter se qualificado em novembro em Elite, tá? Então, se em novembro qualificou em Premier, não vai receber esse super bônus de início rápido turbo aí, tá? Não sei se ficou muito claro isso, porque é uma coisa nova para todo mundo, mas resumindo, rankings de base até Elite vão receber o bônus de início rápido dobrado, tá? Tem alguma dúvida? Posso passar? Alguém quer perguntar alguma coisa nessa fase ou a gente continua? Deixa eu ver se tem algum aqui, coisa no chat. Não, por enquanto não, Jaque. Vamos Vamos embora, que é muita coisa que às vezes acaba não dando tempo. Poder de 3. O poder de 3 é um bônus que sempre brilhou os meus olhos desde que eu conheci doTERRA, tá? Por quê? Porque você tem um controle ali, você tem uma percepção do quanto vai entrar na sua conta, do bônus que você vai receber. O poder de 3 é um bônus pago ao patrocinador, tá bom? Depende dos primeiros 3 níveis da sua linha descendente e dos pedidos dele, tá? Então, você pode receber um bônus de R$ 250, tendo 3 pessoas abaixo de você, e cada um, né, você mais 3 pessoas consumirem pelo menos 100 pontos e totalizarem 600 de volume de equipe, tá? Então, pode ser você mais 3 de 100 e mais um cliente novo, somando aí essa diferença de 200 pontos. Pode ser você mais 3 de 150 pontos, totalizando 600 pontos. Então, tem 2 regras aí para você estar recebendo, tá? Então, é isso que a gente precisa atentar para receber esse bônus. E ele é pago em 3 níveis. Então, você mais 3, você recebe 250, mas esses 3 também querem receber esses 250.
Então, cada um deles fazendo ali a sua estrutura, né? Achando mais 3 amigos que queiram fazer a mesma coisa, você vai receber R$ 1.250 e cada um dos 3, 250. Esses 9 verdinhos aí também querem receber esses 250. Então, eles desenvolvem, fazem essa conexão com os amigos deles, essa venda de volume de equipe de 600 pontos, e aí eles vão receber os 250, os amarelinhos ali passam a receber 1.250 e você recebe R$ 7.500, tá? Uma coisa que eu descobri recentemente que eu achei muito interessante, você pode receber 2 vezes esse bônus de poder de 3, desde que você tenha 2 linhas diferentes. Então, por exemplo, quando você chega a Blue Diamond, você tem mais de 3 linhas, né? Então, se você tiver 6 linhas, você pode receber esse bônus 2 vezes, ou seja, R$ 15.000 só com o bônus de poder de 3, tá bom? Tem alguma dúvida aqui? Olha, é bem importante outra coisa, Jaque. Como que eu recebo esse dinheiro? Como esse dinheiro vem parar para mim? Verdade. O nosso bônus, ele é depositado direto da nossa conta, e essa conta a gente precisa informar para a Doterra, tá? Ah, eu me cadastrei hoje, eu quero fazer um negócio, eu já vou informar minha conta. Não é assim que funciona. Quando você tiver um bônus a receber, no nosso escritório virtual, vai abrir um link para te mandar para o AdLive, e lá você vai colocar todas as informações que a Doterra precisa, inclusive para recolhimento de imposto de renda, dados financeiros, a forma de pagamento, tudo direitinho lá, tá? Então, a Doterra, ela abre o link a partir do momento que você tem mais de R$ 50 de bônus para receber, tá bom? Então, você vai fazer o cadastro no AdLive. Ah, é lá no meu escritório virtual? Não, não é no escritório virtual. Ele vai abrir um link e vai te redirecionar para o site do AdLive para você colocar todas as informações, mandar documentos pessoais e tudo certinho, tá bom? Uhum. Podemos passar esse? Pode. Então, vamos no Unilevel, que no Unilevel tem muita coisa para a gente falar. O Unilevel ele é pago ao patrocinador até o 7º nível após o prazo de início rápido. Então, o prazo de início rápido, como a gente falou agora há pouco, são 60 dias. Tá? Então, passando os 60 dias, a gente tem o pagamento do Unilevel. Tá? A gente utiliza aqui para fins financeiros, né, para a gente saber o nosso volume de bônus, a mesma conta ali do início rápido. Tá? Então, o volume em pontos, vezes a moeda da Doterra, vezes a porcentagem aqui. Qual que é a porcentagem? Nosso primeiro nível é pago 2%. Opa! Nosso primeiro nível é pago 2%, o nosso segundo nível 3%, o nosso terceiro nível 5%, terceiro e quarto nível, né? O quinto e o sexto nível é pago 6% e o sétimo nível é pago 7%, tá? É legal a gente observar aqui que a gente recebe apenas de acordo com a nossa classificação. Então, você é um consultor de bem-estar, tá? Iniciando lá, você só vai receber o que tiver ali no seu primeiro nível. Você é um manager, você recebe até o segundo nível. Você é um director, você recebe até o terceiro nível. Executive, até o quarto nível. Elite, até o quinto nível. Premier até o sexto nível e de Silver em diante você recebe até o sétimo nível, tá? A gente tem também a compressão dinâmica, tá? O que é essa compressão dinâmica? Se alguém ali no seu quinto nível não consumiu, não comprou nada, a Doterra faz a compressão dinâmica, ou seja, traz ali o que está no quinto, no sexto, no sétimo nível para o quinto nível, né? Do sexto nível para o quinto, do sétimo para o sexto, para você receber em todos os níveis. Tá? O que é interessante no Unilevel? O Unilevel é o nosso montante maior de bônus, né? É o que mais conta ali, porque normalmente a gente tem menos pessoas nos nossos primeiros níveis e mais pessoas nos níveis abaixo. Então, se, por exemplo, você tem lá uma equipe grande, né, bem desenvolvida, que vai lá para o 13º nível, lá para baixo, você só vai receber até o 7º. Mas se algum ali no meio não fez consumo, tem a compressão dinâmica e você vai receber de mais um nível, tá? Você não vai ficar sem receber um nível porque alguém não consumiu, tá? Então, isso é bem legal, bem importante.
Aqui eu acho que a gente consegue falar quão importante é o ranking de elite, tá? Porque o elite, a gente pode se formar sozinho em elite. A gente precisa ter um volume de 3.000 pontos. E a gente já bate como elite. Por quê? Porque você recebe até o 5º nível. O elite é a base para todos os outros rankings. É a partir daqui que você consegue ter o retorno do seu LRP, da sua compra mensal, né? A gente fala em investimento baixo, é, investimento, mas é um investimento na nossa saúde, né? São os produtos que a gente usa. É muito mais fácil a gente falar, passar, compartilhar sobre as nossas experiências quando a gente usa os olhos. Então, o elite é você ter a crença no produto, é você usar os produtos e conseguir repassar isso para as outras pessoas. Então, a gente tem que ser máquinas de fazer elite, né? Então, para Silver são 3 elites, para Gold a gente precisa ali de 12, e aí vai assim por diante, sempre com base nos elites. Então, é muito importante ter essa visão, né? Essa ideia. Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Ou eu estou explicando muito bem ou ninguém está entendendo nada, como diz a senhora minha mãe. Não. Qualquer coisa. Tá muito bem, parabéns. Então tá bom, obrigada, Gabi. Então vamos lá, bônus de varejo. Esse aqui causa um pouquinho de dúvida, né? Porque a gente não pode comercializar de forma, como que eu posso dizer? Habitual os produtos da Doterra, porque a gente não é vendedor de óleo, né? Nós somos consultores de bem-estar, a gente está ensinando as pessoas a usarem, a terem um novo estilo de vida. Então, o que a Doterra nos recomenda? Que a gente coloque esses clientes na base de dados da Doterra para que eles tenham os mesmos benefícios que a gente. Mas pode ser que a pessoa não queira. Ah, não quero, não, só quero um óleo e tal. Então, qual que é o indicativo da Doterra? Que a gente direcione essa pessoa, esse cliente, para a nossa loja virtual na Doterra, tá? Que a gente tem no nosso escritório virtual, lá em serviços, aliás, na aba em cima tem loja. Então, você vai personalizar essa loja com a sua foto, com a sua história, com o que você quiser ali, e você vai encaminhar o link dessa loja para os clientes comprarem. Quando eles fazem essa compra, você recebe um bônus de 17% em cima do valor do pedido, tá? Então, veja bem, aqui você não tem preocupação com entrega, você não tem preocupação com taxa de cartão, você não tem preocupação se o cliente vai te pagar ou não, tá? Tudo isso é por conta da Doterra. E o mais importante, o cliente vai receber o produto na casa dele com a emissão da nota fiscal. Se eventualmente tiver alguma divergência, se ele tiver uma alergia, se tiver qualquer questão, ele não vai reclamar com você, ele vai reclamar com a Doterra, porque ele é um cliente da Doterra, né? Você explicou para ele, você ensinou para ele, mas ele é um cliente da Doterra, não é um cliente seu, tá? Agora, é minha mãe, é minha vizinha, mas se ela for comprar no site, não vai comprar? Tudo bem, mas o indicativo é encaminhar para a loja, para a sua loja virtual, tá? Porque você vai ter segurança e o seu cliente também. Então, esse bônus vai ser pago em uma porcentagem em cima do valor, tá? Não é em cima de ponto, é em cima do valor. 17% sobre o valor da compra. Beleza? Dúvidas aqui? O ideal é a gente entender que a Doterra, ela não quer, ela nos ajuda, né? Ela nos dá condições da gente conhecer o produto, da gente falar sobre o produto, ela dá ferramentas para a gente trabalhar, a gente vai falar essas ferramentas até agora. Ela nos dá alguns funcionários, nós temos alguns funcionários também. Então, assim, a gente tem todo um respaldo. E o que que é melhor de tudo isso? Se tiver algum problema com o produto, qualquer coisa, como a Jaque falou, isso então a gente direciona direto para a Doterra e eles resolvem. Quer dizer, então não é Exatamente. coisa que a gente vai se preocupar, tá bom? Pode continuar. Beleza. E aí tem o fundo de empoderamento.
a partir do Premier, o consultor que passa a receber uma cota de 1,25 no valor global, do valor global, né, das vendas globais da doTERRA. Esse bônus recompensa o consultor por formação de rede ativa, ou seja, por realização de um novo cadastro de consultor de bem-estar ou cliente preferencial com pedido a partir de 100 PVs. Lembrando que é apenas uma cota, não importam quantos cadastros o consultor tenha feito dentro do mês. Então, só aqui, o seu bônus ele é bem mais volumoso, né? Porque é 1,25% das vendas globais que eles separam ali um valor para os premiers, né? Isso também acontece em rankings superiores, mas hoje não convém a gente discutir isso, que tem esse fundo de empoderamento também, quando classifica como elite, enfim. Então, é uma forma de você receber um bônus maior por estar desenvolvendo pessoas, colocando pessoas na doTERRA, ensinando as pessoas a usarem os olhos. Tá? Então, isso é muito importante. Acredito que é isso desse slide. Tem alguma dúvida aqui? Bom, eu não estou vendo nenhuma perguntinha aqui, então, se não tem pergunta, a gente vai seguir, tá bom? Então, algumas coisas a gente tem que levar em consideração quando a gente tem uma empresa, né? Então, uma empresa requer que a gente tenha uma agenda, uma empresa requer que a gente seja bem organizado. Então, quando a gente está começando, vamos falar agora para aqueles que estão iniciando o seu negócio na doTERRA, né? Então, está iniciando lá, aí fala assim, nossa, mas eu não tenho primeiro, segundo nível, terceiro nível. Tudo bem, isso é só para você entender como vai funcionando daqui para frente. Porém, como que eu posso entender? Qual que é o meu maior objetivo agora? Agora, o meu maior objetivo é chegar à elite e ajudar os meus a chegarem à elite. Então, eu tenho que observar quando eu cadastro, não pode ter o meu carrinho vazio ou com pouca coisa. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. A doTERRA, então, ela passa um scanner em todas as contas. E se ela passar o scanner num dia que você fez um bogo e deixou lá um único óleo, e aí você cadastrou nesse dia ou no dia seguinte, ou próprio desse dia, e esqueceu de deixar o seu carrinho lá do LRP, pelo menos com 100 pontos, isso vai prejudicar e você não vai receber o seu bônus, porque ele vai entender que um carrinho vazio não é um carrinho de alguém que está trabalhando, que está trabalhando com os olhos, que é um consultor. Então, isso é uma coisa que sempre precisa ficar bem entendido. Outra coisa muito importante é que precisa ter um tempo para estudar também, é o nosso negócio. Então, eu preciso estudar e entender sobre óleo, sim, mas eu também preciso estudar e entender sobre o negócio, porque como que eu cresço se eu não entendo do meu negócio, né? Então, nós temos alguns funcionários na doTERRA. E quais são os nossos funcionários e aonde eu encontro os meus funcionários? Então, eu vou lá. Você consegue entrar aí, Jaque, lá no Empower Success? Para compartilhar a tela? Compartilhar sua tela. Entra lá, entra na doTERRA. Aí eu vou ensinar quais são os funcionários e aonde eu acho meus funcionários. Então, eu não estou aqui com o meu primeiro funcionário porque os meus acabaram, mas é um livretinho da doTERRA pequenininho. Daqui a pouco a Jaque vai colocar lá, vocês vão ver. Aquele é o nosso primeiro funcionário. O que que eu faço quando eu entro na doTERRA? Eu ensino os meus funcionários, ou eu me familiarizo com os meus funcionários. Então, eu vou ler todos os meus funcionários, eu vou rabiscar. Se vocês forem ver os meus aqui, estão rabiscadinhos, estão todos frisadinhos, porque são os meus funcionários. E hoje, quando eu comecei na doTERRA, não tinha nenhum traduzido, nenhum. A gente não tinha material nenhum para trabalhar. A gente traduzia tudo assim no osso. O Aparício do nosso time ia traduzindo, o Dr. David Stoyer ia traduzindo do jeito dele ali também, porque a gente não tinha nada.
né? Com o tempo, eles foram aparecendo traduzidos. Então, esse aqui é o nosso segundo funcionário. Então, por que a gente vai entender o nosso segundo funcionário? Ele vai falar sobre óleo, ele vai falar sobre pureza, coisas que eu preciso saber para poder ensinar para o meu cliente. O básico do básico do básico, ele vai falar nesse meu segundo funcionário, né? E ele vai ter aqui também algumas tabelinhas no final. Então, é bem importante a gente poder entender como isso funciona e como a gente tem que trabalhar. Então, entrando na doTERRA, você entra lá no comecinho, vamos ver, já que está colocando aí. Você rola tudo para baixo, aí, ó, Empower Success. Aí ficam os meus funcionários, é o lugar onde eu preciso ter. Ó, esse é o primeiro funcionário, tá bom? Ali é o básico do básico. Aí vem o meu segundo funcionário, é soluções naturais. Nos soluções naturais, espera um pouquinho, Jaque. Ele vai falar sobre óleos, ele vai falar sobre algumas dicas, logo, bem simplesinhas, bem fáceis. Mas o mais importante é eu entender essa primeira página que está aí e sobre os 12 óleos naquela época, eram 10 os 12 óleos do kit, que é com quem a gente mais cadastra. Então, eu preciso entender da pureza, eu preciso entender da onde vem e tudo mais. Próximo funcionário. Só um adendo aqui, Tati. A recomendação é que a gente faça a nossa apresentação com base nas soluções naturais, porque aqui ele pontua tudo que é assim, de mais importante para o nosso negócio do Terra, né? Então, a pureza dos óleos, a eficácia, os óleos em si, as formas de uso, né? Então, esse aqui é um material muito legal para a gente fazer a nossa primeira apresentação, para fazer uma boa apresentação. Exato, e para não falar demais também. Então, são 3 perguntinhas bem importantes que tem nesse funcionário. Por que que você está usando óleo essencial? O que é um óleo essencial? Como usá-los e como obtê-los? Esse primeiro funcionário é importantíssimo, é o arroz feijão. O terceiro funcionário é visão de estilo de vida. Esse funcionário eu vou usar depois que eu cadastro a pessoa. Então, antes de cadastrar a pessoa, eu usei o primeiro e o segundo funcionário para cadastrar a pessoa. Então, é para falar o básico. Quando eu. Fazer bem-estar, né? Oi? Para a gente fazer a consulta de bem-estar. Isso. Aí, quando eu cadastrei a pessoa, então eu vou falar, eu vou absorver tudo que o indivíduo vai te falar, tudo que ele vai te falar, eu vou absorver aquilo, e aí então eu vou ajudá-lo a fazer o seu LRP. Esse é o funcionário que nos ajuda a fazer o LRP. Então, você cadastra um, cadastra dois, com o seu livrinho do lado. Com o tempo, você fica com tudo isso aqui na cabeça, então aí você vai aprendendo a fazer com facilidade. Eu sempre tenho uma pastinha de plástico que eu punha todos os meus funcionários ali. Então, eu estudei todos os funcionários e aí então eu passei a entender melhor sobre o indivíduo que eu estou cadastrando. Então, sentar com eles, mostrar como fazer. Ele já recebeu a caixa dele, então aí eu vou dar dicas de misturinhas. Eu vou falar sobre vidrinhos, rolãozinhos e coisinhas, abridor e tudo mais. Ao final dessa segunda consulta, quando ele recebe a caixa dele, então eu vou ajudá-lo a fazer o LRP dele. Quando que ele faz LRP? É sempre no segundo mês depois que ele cadastrou. Então, se você cadastrou no dia 1º de dezembro, ele vai fazer o LRP dele a partir do dia 1º de janeiro. Se você cadastrou ele dia 31 de dezembro, você pode fazer o LRP dele a partir do dia 1º de dezembro. Porque é só no mês seguinte, não significa que tem que ser 30 dias depois a partir do cadastro. Não, é no mês seguinte. Simples assim.
Muita gente tem dificuldade de fazer LRP. É a forma como você fala com a pessoa. Se você falar para ela, é obrigatório fazer tudo todo mês, ela vai cair fora na hora. Mas se você explicar, se você falar também sobre algumas coisas que ela vai usar como protocolo, por exemplo, se você falar sobre o ômega, se você leu e entendeu um pouco sobre o ômega, ela vai querer comprar todo mês. Hoje eu estava falando com uma pessoa, fechei o cadastro dela, e aí conversa vai, conversa vem, eu falei do ômega no finalzinho, ela vai, põe esse também. Eu tinha acabado de cadastrar e fechar o pedido dela. Falei, não te preocupa, o seu pedido vai chegar e vai um ômega, mas esse ômega não vai chegar com a Doterra, eu vou pedir para uma pessoa entregar para você. Então, eu vou pedir para uma pessoa entregar lá em São Carlos para ela, porque eu já tinha fechado o pedido dela, mas eu sempre tenho algumas coisas lá pronta entrega. Por quê? Porque ela já queria para ontem, né? O ômega dela, não queria esperar o mês que vem. Então, eu já entreguei, já vou entregar para ela o ômega o mês que vem. A gente já expliquei tudo isso para ela. A gente vai fazer o pedido dela e já vai pôr o ômega que ela já está tomando. Aí falei para ela sobre o VM Complex, né? Que ela pode introduzir junto com o ômega e falei da pasta de dente para ela também, que está livre de alumínio, está livre de um monte de coisa. Eu falei, ai, nossa, fantástico. E como ela é uma pessoa, é uma senhora, o que que eu fiz? Eu combinei com ela, então, que vai ter uma pessoa. Como eu não estou lá e ela é uma cadastrada minha, então eu tenho uma pessoa, né, que eu vou pedir para ir lá na casa dela fazer o meu papel de mostrar, colocar na cápsula vegana, fazer as misturinhas, tudo certinho, que você já ensinou para ela quando você falou você usou esse funcionário. Bom, o quarto funcionário é esse que está aí. E quando que eu vou usar? O quarto funcionário ajuda a ensinar a ser anfitriões e a montar classes, a falar, né? A montar, a compartilhar de um para um ou com mais de um. É um funcionário pequenininho, bem pequenininho, com poucas folhas para você poder ler e 2, 3 lidas que você dá, você já vai entender como compartilhar. Aí, sempre que você cadastra uma pessoa, quando chega a caixa e você vai ensinar essa pessoa a usar, vou te dar uma dica. Pergunta para ela assim: você não tem uma amiga que gostaria também de aprender a usar sobre os olhos? Tem alguém que você conhece? É quando a pessoa está empolgada e começando que ela traz outras pessoas para você. E aí então você fala, então vamos combinar, na próxima vez que a gente se vê, se for na reunião ou se você for na casa dela, você já chama a sua amiga. Se ela não puder vir na sua casa, a gente põe ela no Zoom, o que que você acha? Então aí você já tem uma outra pessoa que você já está falando do habitat dela, do mundo dela, da vida dela. E aí quando chegar a segunda caixa do LRP dela, aí você já pergunta, e a sua amiga não gostaria de saber um pouquinho, não gostaria de falar? Enfim, você já vai introduzindo. Próximo, Jaque. Esse próximo funcionário é o que a gente falou hoje. Então, esse é o que você mais tem que se preocupar se você está começando agora. Não, não é. Mas como a gente quer saber do dinheiro que a gente ganha, como faz, como não faz, às vezes a gente vai direto para esse funcionário. Porque tem aquele aqui, se você conseguisse ver o meu, você vai ver que ele está cheio de rabisquinhos e ele é a primeira edição que saiu no Brasil é o meu. Nós somos os primeiros a comprar logo que saiu. Por quê? Porque a gente não tinha nada, né? E esse aí, então, começou a nos ensinar o passo a passo. E a doTERRA sempre ensinou o seguinte: fazer doTERRA é copiar e colar. Você não precisa inventar nada. Copia e cola, que dá super certo. Se usar os funcionários, esse aqui, então, é o nosso quinto funcionário.
Por que funcionário? Porque ele trabalha para nós. Mas como que esse papel trabalha para nós? Porque ele nos ensina tão bem que a gente consegue fazer o trabalho de forma bem mais fácil e mais rápida e a gente se sente mais seguro também. Porque se você fala assim, ai, você cadastrou alguém, o seu acabou de começar na Doterra, mas você não está entendendo nada, aí você sempre precisa perguntar para o seu upline, a pessoa que você está cadastrando vai ficar um pouco mais insegura. Então, se você está muito insegura, chama a sua upline para fazer essas reuniões no começo com você. Agora, muito importante, se você simplesmente cadastra, aí você ensina ela quando vem o óleo. Aí você ensina a fazer o LRP e acaba aí, essa pessoa não vai comprar mais, provavelmente. Ela precisa que você lembre ela precisa participar das aulas, por isso que chama educação continuada. É muito importante essas pessoas estarem sendo alimentadas. E por pessoas que entendem um pouquinho mais do que ela, só isso. Não precisa ser por profissionais, nossa, não precisa ser por médicos, não precisa ser por. Não, só alguém que entenda um pouco mais do que ela. E que elas tenham confiança, né, Tati? Exatamente. Então, o ano que vem nós vamos passar um calendário, né? A Adriana e a Maria Alice vão passar o calendário. A Jaque vai passar o calendário dela. Eu vou passar o meu calendário. E vocês vão ver que vão ter aulas que, olha, vai ter uma aula do grupo de gota em gota às 5 horas, mas às 8 tem lá da osso. Mas de terça-feira tem ah, como é que chama da Letícia? Esqueci agora. Gotas da Né, Terra. Né? né, dos olhos. Não tem como os nossos cadastrados não assistirem nenhuma aula, porque além de ter todas essas aulas, ainda elas ficam gravadas na maioria das vezes. Agora, se você passar uma aula gravada para o seu cadastrado, falar, assiste isso aqui, é super 10, você vai aprender no livrinho que não dá certo. Agora, se você diz, amiga, vamos assistir junto? Ou, você assistiu a aula que falava tal coisa? Não assisti ainda. Assiste, amanhã a gente comenta sobre ela. Então, eu recebi uma mensagem hoje de uma amiga. Tati, eu não vou poder, eu vou estar trabalhando, depois eu assisto. Maravilha. Eu vou passar para ela hoje à noite e depois eu vou cobrar dela. Você assistiu? Você viu lá isso e isso? Você tem alguma dúvida? Tanto do negócio como do óleo, tanto da pessoa que quer ser consultor, como aqueles nossos clientes preferenciais. Além disso, você fala para a pessoa, olha, eu vou colocar você num grupo de óleos. Então, lá você vai aprender uma dica por dia sobre óleos. Aí, se você tiver um cliente que fala assim, não gosto de grupo, pela mãe do guarda, mais um grupo eu não dou conta. Você fala, tudo bem, mas eu posso mandar particular para você? Você pode. Então, aí você tem que ter filtro de não colocar lá 10 mensagens por dia e coloca sempre no mesmo horário. E aí, por exemplo, todo dia 7 da manhã, porque aí não vai ficar perdida lá, né? Ou 9 horas da noite, que é o horário que o pessoal termina mais ou menos as coisas e vai olhar um pouco mais. E aí você coloca uma coisinha por dia para ela. Então, você precisa ter seu caderninho para ver aqueles que estão no seu grupo, que você pode mandar para todo mundo, aqueles que estão no seu particular, que você pode mandar um para um, e tem aqueles que você pode colocar naquelas mensagens que é a lista de transmissão. Mas aí tomem todo o cuidado para não colocar assim, oi, amiga, e você ter algum homem ali. É chato, né? Então, esse cuidadozinho tem que ter. Então, ainda a gente precisa dos nossos cadernos para ter essas nossas anotações. Porque quem não é visto não é lembrado. E é muito importante. Então, por exemplo, eu recebi uma mensagem sexta-feira de uma cliente que a gente já trocou os olhos dela mais de uma vez. Ela não está se adaptando a usar nenhum óleo por causa do cheiro. Então, a gente está tentando fazer de várias formas. Ela é um caso diferente que a gente está tentando ajudá-la para ela ir se adaptando.
E eu sempre falo para os clientes, se não der certo, eu pego esses óleos de volta e te dou outro que possa te ajudar. Normalmente eu nunca tenho ninguém me devolvendo o óleo, porque normalmente a pessoa fala assim, não, mas olha, eu não posso, mas para o meu marido foi ótimo. Ah, eu não posso, mas eu uso nas minhas meninas, nas minhas crianças. Então, assim, normalmente a pessoa não devolve nada, mas a pessoa tem que ter, principalmente quando ela faz uma compra de 700, 800, 900 reais, ela tem que ter a segurança de que se der alguma coisa, você vai poder ajudá-la, tá bom? Bom, nós não vamos falar dos outros funcionários, que já está bem tarde, mas esse outro funcionário, que é o nosso Decole, é esse que a gente precisa aprender a usar também, porque ele vai dar dicas para nós, né, de crescimento. Ele vai dar dicas de como a gente fazer um negócio. É copiar e colar de forma simples. Então, vai vir aqui, ó, tabelinha, né, que você pode usar e tudo mais. Depois tem esses outros funcionários. Quando eu comecei, só tinha até o Decole. Agora a gente tem o Traine, Tem mais um, né? que é para Premiere Silver, e tem mais. Agora tem também o... Tem outro. É um que é pink, a capa. Ele não tá aí? Não, não tem mais aqui não. Só tá o treine. Tá, mas tem mais funcionários também. Mas não precisa se preocupar com esses todos. O mais importante é, não importa o nível que você está, é entender sobre esses 5 primeiros funcionários, 6, né? Que é o nosso, não, 5 primeiros funcionários que até o construa, tá bom? Porque esse é o nosso negócio, essa é a nossa empresa, né? Então, quando você for para algum lugar, vai assim, qual que é a sua profissão? Sou empresária. Todas aqui são empresárias, todas. Todo mundo aqui que é consultor é um empresário. Então, precisa ter uma visão ampliada. E a gente aprende também, eu aprendo muito com pessoas que têm mais experiência que eu, principalmente no ramo dos negócios. Porque eu vim da quê? Eu vim de um consultório. O que que eu sei administrar? Um lar, né? Se você pedir para eu administrar uma casa cheia de crianças, dar dicas, eu sou boa nisso, muito boa. Fazer planejamento dentro de casa, ensinar a mãe, sou boa. Também sou boa para planejar e ajudar num consultório, né? Então, eu tinha o meu consultório do Júlio e eu administrava. Administrava 2 secretárias, tinha agendas e tudo mais. Mas um negócio como o do Terra, que precisa ter outros feelings, eu já tive mais dificuldade. Então, precisei de todos os meus funcionários e das dicas, então, que a do Terra dá e que os colegas vão nos dando e nos ajudando. Tá bom? Bom, eu tô vendo que tá todo mundo bem quietinho, né? Ninguém precisou fazer pergunta. Ou, como diz a Jaque, todo mundo entende muito bem de tudo. Ou nós falamos tanta coisa que deixamos vocês assim, borbulhando, né, cuspindo bolinha, mas não tem problema, essa aula vai ser gravada, aí vocês podem assistir de novo, perguntar para os seus uplines, tá bom? Quem te cadastrou, quem está te ensinando, pode perguntar e tirar suas dúvidas, ou pode entrar em contato com a gente também, tá bom? Porque outra coisa, a do Terra também ajuda quando você liga lá e faz alguma pergunta. Só que às vezes tem algum funcionário mais novo e às vezes vem alguma informaçãozinha meio cruzada que às vezes não dá certo. Não tem problema. Se você ligou lá e eles te informaram, só tira a sua dúvida com o seu upline depois também, tá bom? Para não ter problema. Combinado? Bom, Jaque, muito obrigada. E nós Obrigada aí. O ano que vem a gente vem com uma agenda nova, mas semana que vem a gente está no mesmo bate-local, na mesma bate-hora, tirando dúvidas e ajudando com relação ao negócio. A gente falou só do arroz, feijão, que é fundamental. Beleza? Beleza. Beleza. E amanhã, no mesmo horário, educação continuada, é isso? Amanhã, no mesmo horário, educação continuada, a gente vai ter um programa legal amanhã. Eu estava. Bom, fica de surpresa para amanhã. Nós vamos fazer uma aula bem legal amanhã, tá bom? Chamar toda a equipe para vir ver. Um beijo. Obrigada. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Beijo. Obrigada, Jaque. Até amanhã. Tchau. Até.